Nós vamos detalhar a partir de agora bastante aqui a campanha de imunização que prossegue em São Paulo com a entrada, conforme houve o anúncio ontem, de novos grupos, né? Com novas datas previstas e novos grupos aí, entre os prioritários, é claro, entrando aí no calendário de vacinação para o estado de São Paulo. Na linha conosco, a partir de agora, está o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que nos atende mais uma vez. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia A todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Secretário, gostaria que o senhor repassasse aqui, até porque há sempre muitas dúvidas, os nossos ouvintes ficam um pouco confusos com o calendário. Então, vamos lá repassar aqui as próximas datas e os novos grupos que entram no calendário de vacinação? Perfeitíssimo, Sheila. Nós, a partir de hoje, já estamos vacinando a faixa etária de 65 e 66 anos. No próximo dia 23, na sexta-feira, nós antecipamos todos aqueles com 64 anos. Em 29 de abril, nós teremos a faixa etária de 63. E para o próximo mês, logo no dia 6, nós estaremos vacinando 60, 61 e 62 anos. Lembrando que no dia 10, grupos específicos serão vacinados, que são exatamente aqueles pacientes que são transplantados e tomam medicações que nós chamamos imunossupressoras, que têm idade entre 18 e 59 anos, os portadores de doença renal, mas não são todos de doença renal, só aqueles que façam diálise, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, também com idades entre 18 e 59 anos, e adultos com síndrome de Down entre 18 e 59 anos. Esses três grupos, como disse, estarão vacinando no dia 10 de maio, como grupos prioritários definidos, inclusive, pelo próprio Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Doutor, qual o critério usado aí para esses pacientes que começam a ser vacinados a partir do dia 10 de maio? A gente sabe que existem outras comorbidades também, né, que poderiam ter sido incluídas aí nesse grupo, não foram agora. Serão incluídas quando? Sem dúvida nenhuma, Ivan, a pretensão é que nós pudéssemos vacinar todas as comorbidades, assim como fazemos com relação à gripe, com uma velocidade muito grande. Nós precisamos e estamos na dependência de mais doses de vacina. Se nós tivéssemos mais doses, nós teríamos mais gente vacinando. Agora, quando nós falamos de pacientes transplantados, imunossuprimidos, é porque esses pacientes, nesse total, daqueles que acabam evoluindo com o Covid, infelizmente 25% deles perdem a vida, exatamente por desenvolverem formas graves. O mesmo acontece nos pacientes que são pacientes renais crônicos, como disse, dialíticos. Quando nós falamos da síndrome de Down, é uma situação muito peculiar, porque eles apresentam, numa grande maioria, alterações, sejam cardíacas, pulmonares, e dependendo o nível desse comprometimento genético, da própria síndrome, a dificuldade de respeitar todas as regras e ritos sanitários, ou seja, a utilização das máscaras, obedecer e higienizar as mãos. Então, são categorias que, infelizmente, especialmente na síndrome de Down e em grande parte, não se consagra também normas de isolamento. Então, dessa forma, passam a ser olhados como um grupo de atenção especial. Nossa, tem vários ouvintes escrevendo aqui com perguntas sobre outras comorbidades, né? E aí não dá para a gente responder de maneira geral, porque é um universo muito amplo de doenças e as pessoas com legitimidade aqui, são pedidos legítimos para também serem incluídos no calendário de vacinação. Gente que tem lúpus, por exemplo, outras doenças, são muitas aqui que são mencionadas pelos nossos ouvintes. Tem como a gente saber uma projeção, pelo menos, alguma resposta um pouco mais precisa para esses ouvintes? A gente sabe que depende da chegada e da produção de mais doses, não é? Mas nada que possa fazer com que a gente dê um pouco de alento a essas pessoas, secretário?
Olha, essa é uma grande preocupação e eu já olho como médico, não apenas como gestor público, de entender que essas pessoas elas devem receber a proteção, elas devem sim ser imunizadas e eu vou dividir uma questão particular que eu vivo dentro da minha casa, da minha própria esposa, que também tem algumas alterações, especialmente diabetes, hipertensão, e eu sou cobrado dentro de casa, puxa vida, nós estamos vendo outros grupos serem vacinados e nós. E realmente é uma grande preocupação como médico e é essa preocupação que me faz ter essas discussões de celeridade. Teremos em breve uma progressão sem impactar na evolução tanto de faixa etária quanto de grupos que apresentem doenças associadas que são merecedoras realmente de proteção através da vacina. Também há muitas mensagens de categorias profissionais. E aí também todos os pedidos legítimos aqui de muitos profissionais que lidam diretamente com o público, que trabalham com serviços essenciais e que não se viram ainda contemplados nesse calendário de vacinação, enquanto vem parte aí de profissionais de outras categorias, motoristas de ônibus e profissionais do transporte como do metrô, a CPTM, também tudo legítimo, né? Tudo precisa mesmo. Agora, carteiros, por exemplo, escrevendo para cá, falando por que ainda não foram contemplados na campanha de vacinação. Novamente, nós falamos e retomamos que o ideal é que nós vacinássemos toda a população. Toda a população está em risco e é merecedora de proteção, além das proteções naturais que são feitas por todo o respeito às normas e regras sanitárias, mas a vacina, ela realmente tem o seu impacto de proteção assegurado. Nós tivemos inicialmente a categoria dos profissionais da área da saúde. O Ministério, inclusive, é importante a gente aproveitar essa oportunidade, Sheila e Ivan, que no quantitativo enviado pelo Ministério para o Estado de São Paulo, 300 mil doses não foram consolidadas para o grupo de pacientes ou profissionais da área da saúde e que nós estaremos recebendo porque nós temos essa obrigação de proteger esses profissionais que tanto protegem a nossa população, seja diretamente na linha de frente ou em consultórios e que são merecedores de proteção, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam fisioterapeutas, fonoaudiólogos, são merecedores sim de proteção. Então, esses 300 mil nós estamos recebendo nos próximos dias, e quando eu digo dias, pode ser daqui a uma semana ou duas, mas não estão fora da nossa preocupação. Os próprios profissionais da segurança pública que já foram contemplados, bem como da educação. Porém, lembrando que a educação, sempre aqueles acima de 47 anos, principalmente por terem maior número de comorbidades nesta faixa etária. No dia 11 agora, no dia 11 de maio, nós estaremos vacinando os metroviários e os ferroviários que estão realmente na linha de frente. E é um grupo muito especial, não só porque faz parte de um serviço essencial que não parou e que tem uma diferença de muitos setores, que é a sua reposição. Quando a gente tem um funcionário que tem uma ultra especialização, se ele sai e se ele fica afastado, nós não temos como fazer uma reposição de imediato. Só para ter uma ideia, o que representa isso? Representa, em média, diária hoje, pelos afastamentos que tem na CPTM e no metrô, cerca de 900 viagens por dia nos 23 municípios que eles são cobertos por esses serviços. Lembrando que o metrô é só São Paulo, mas a CPTM faz os 23 municípios da Grande São Paulo. Então, quando nós falamos de retomada e nós sempre voltamos para o transporte público, nós falamos, poxa, as pessoas se aglomeram, nós precisamos fazer reposição de trens, metrôs, para isso nós precisamos desses profissionais que têm realmente uma especificidade maior e uma exposição muito grande. O mesmo se faz para motoristas e cobradores de ônibus, que também não pararam, que são atividades essenciais e estão dentro do transporte público, e muitos tendo o comprometimento do Covid e sendo afastados, e que faz com que nós não tenhamos todos
os ônibus nas ruas, exatamente em decorrência a isso. Então, também são atividades que, nesse momento, são muito importantes. Todas são importantes e nós vamos buscar contemplar todos o mais breve possível. Mas volto e reforço, nós precisamos ter muito mais vacinas para que esse repositório e a vacinação de forma protetora possa acontecer. Você vai falar ainda dos profissionais de saúde? Não, eu ia perguntar sobre mais essa categoria, Vosso, desculpa. Porque tem várias mensagens dos profissionais de saúde autônomos que não têm conseguido se vacinar. Esse calendário está andando e a gente percebe isso. Aliás, ele estava bem parado, daí começou a caminhar um pouco mais, começou porque tem o corte ali da faixa etária. Atualmente a gente está, se não me engano, com 47 mais em relação aos profissionais de saúde autônomos. Vai ter como acelerar esse processo? Tem muita gente aqui com 43, 40 anos, muitos dentistas que inclusive se organizaram assim, pedindo para que essa fila andasse mais rápido ou mais rapidamente. Tem alguma perspectiva nesse sentido, secretário? Nós estamos na dependência do envio dessas doses para esse grupo. Como disse, são 300 mil doses. O envio pelo Ministério. Uma vez que houve um erro do Ministério no quantitativo enviado, nós recebemos 1.500.000 doses, quando na verdade nós deveríamos receber pouco mais de 1.800.000 doses. E é por isso que se progrediu com as grades de outras faixas etárias e infelizmente não se pôde contemplar esses 300, ou pouco mais de 300 mil profissionais que serão. Isso é obrigação nossa, não é favor, é obrigação, e eles constam como grade, seja do programa nacional, seja do nosso programa estadual de imunização. Então nós precisamos dessas vacinas, estamos cobrando o próprio Ministério para que nos envie, para que dessa forma possamos proteger esse grupo que nos é muito importante. Secretário, a gente noticiou aqui, claro que o senhor está sabendo disso, dessa questão envolvendo as cidades do litoral, né, Praia Grande, Peruíbe, Itanhaém, lá na Baixada Santista, em que muitas pessoas relatam ali que conseguiram tomar a primeira dose da Coronavac, né, da vacina do Butantan, mas que nos postos agora só existem doses da vacina AstraZeneca, né? O governo de São Paulo diz que vai investigar essa falta da segunda dose. Essas prefeituras estão dizendo que o cálculo do envio das doses foi feito errado. Que o cálculo foi feito em cima de dados defasados em relação à população dessas cidades, mas o governo diz que vai investigar isso. Já há algum norte para que essas doses sejam encaminhadas a essas cidades, e qual é o peso, né, dessas pessoas demorarem para tomar, elas que já deveriam ter tomado a segunda dose e não estão conseguindo porque não encontram no posto de saúde? Isso também pode afetar aí a imunização dessas pessoas? Todas as doses que foram mandadas para cada município, elas se basearam em dois aspectos. Quando a gente vai falar para profissionais da área da saúde, especialmente, nós estamos falando para aqueles que tomaram a vacina da gripe no ano anterior, ou seja, em 2020. E aí a gente sabe que nem todos tomaram a vacina da gripe e por isso essa alteração também pode fazer parte. Quando nós falamos da população em geral, nós também seguimos todos os dados do IBGE e baseado nesses dados do IBGE, especialmente para faixas etárias, deve se seguir esses quantitativos, e a gente entende que especialmente as cidades litorâneas acolheram o maior número de idosos, especialmente nessa época em relação aos anos anteriores. Já era um percentual, enquanto São Paulo tem 10% da sua população idosa, o litoral tem 12%, algumas cidades 13% do total. Então, eles deveriam receber mais doses. Porém, algumas pessoas mais idosas para lá migraram e, lógico, constituem hoje endereço. E é por isso que acaba dando, eventualmente, alguma alteração nesse quantitativo e que, claramente, está sendo feito o repositório pela Secretaria de Estado, uma vez que está avaliando caso a caso para saber se houve algum erro, sim, de administração de outros grupos etários de forma errônea, ou se realmente não receberam. Mas lembrando que nós continuamos a distribuir doses praticamente a cada 48, 72 horas, as novas doses acabam
chegando nessas regiões. Entregamos agora, na segunda-feira, 700 mil doses que foram distribuídas e muito possivelmente esses municípios serão contemplados para continuar e progredir na imunização dos seus munícipes. Lembrando que, eventualmente, se alguém, por algum motivo, não tomou a segunda dose, ou porque estava doente, ou porque estava fora em viagem, pode estar tomando a qualquer momento. Nós temos essa situação no estado para cerca de 190 mil pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose. As pessoas, mesmo que passarem desse período de 21 a 28 dias, podem e devem tomar essa proteção. Ela não estará perdida. Nós, quando recebemos a segunda dose da vacina, a gente faz um reforço, aquilo que tecnicamente chamamos de booster vacinal. Ou seja, você aumenta ainda mais a taxa de anticorpos e aí sim, tomando as 2 doses, a pessoa estará devidamente protegida. E lembro que mesmo aqueles que tomaram as 2 doses da vacina devem estar mantendo todas as normas e ritos de prevenção, todos os ritos sanitários que a gente sempre fala, evitando as aglomerações, usando máscara, fazendo a higienização das mãos com frequência. Tem um monte de perguntas aqui. Se deixar, eu vou seguindo de toda forma. Também tem perguntas aqui a respeito das mulheres grávidas. Qual é a orientação? Muitas gestantes estão escrevendo para a gente com dúvidas se podem, afinal de contas, tomar ou não a vacina, porque isso mudou no meio do caminho, não é, doutor? Pois é, nós tínhamos uma orientação que era dada pelo Ministério, uma nova nota técnica saiu agora no dia 15 de março, e esse dado é muito importante. A despeito de nós entendemos que as grávidas, elas fazem parte, assim como a gente vê no H1N1, para grupos prioritários de desenvolverem risco de forma grave de doença, e nós vimos isso especialmente em relação a essa nova cepa, o dobro do número de casos, infelizmente o dobro do número de mortes dessas mães, essa morte que nós chamamos materno e fetal, da mamãe e do bebê, enfim, uma grande tragédia sanitária decorrente do próprio Covid. Então nós entendemos a necessidade desse grupo. Porém, o Programa Nacional de Imunização, ele contempla, através dessa norma técnica, a vacinação de mulheres grávidas que estejam contempladas nos grupos de prioridade. Ou seja, aquelas mulheres que eram da segurança pública, então, mulheres que estão grávidas da segurança pública, elas podem receber a vacina, desde que elas tragam a liberação do seu médico, elas tragam um atestado de liberação do seu médico. As mulheres da educação, desde que estejam grávidas e acima de 47 anos, mas isso não é comum. Pois é, mas aquelas que estiverem dentro dessas prioridades serão vacinadas. As mulheres da área da saúde também serão vacinadas desde que elas tenham a liberação do seu médico, para que, dessa forma, haja uma anuência entre ambos para o uso da vacina. É capaz, e é muito capaz, que essa modificação para o Programa Nacional de Imunização, ou seja, pelo próprio Ministério, seja discutida para se ampliar para as gestantes de outras faixas etárias e que não estejam contempladas hoje no grupo prioritário. E cá entre nós aqui, essa é uma torcida do governo do Estado de São Paulo, especialmente minha como médico. Sair um pouco da vacina aqui, secretário, para voltar ao plano de flexibilização. O senhor esteve numa reunião, né, com entidades aí ligadas ao comércio, o governador João Dória, e essas entidades fizeram alguns pedidos em relação a horários de funcionamento, enfim, para poder atender um pouco melhor, para que o Plano São Paulo volte a ser regionalizado, né, e não mais uma regra válida para todo o estado, outras questões aí que competem a outras secretarias, né, que é o caso, por exemplo, da postergação do pagamento de impostos, enfim, mas o senhor estava lá na reunião, e do que foi pedido ali, a gente sabe que o governador já disse que, assim, as decisões vêm do comitê, né, do centro de contingenciamento, mas do que foi pedido ali, o que o senhor acha que é possível fazer, é possível mudar em relação ao plano para as lojas, né, shoppings e lojas de rua que estão
não vou dizer assim, descontentes, né, mas que acham que poderia ser um pouco melhor essa questão da fase da transição aí antes da fase laranja no plano de flexibilização? Todas as medidas que são tomadas pelo governo do Estado de São Paulo, elas são baseadas principalmente nas discussões que são tidas pelo Centro de Contingência do Covid-19. E baseado nesses estudos, nas avaliações de índices da saúde, tanto o número de casos, especialmente número de internações, taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva, é exatamente isso que faz com que essas flexibilizações de horários e serviços acabem acontecendo. E nós tivemos uma melhora muito importante, 18 dias de queda acentuada da ocupação de leitos de UTI, em comparativo ao dia 1º de abril, que nós tínhamos 13.120 pessoas, para a data de ontem nós conseguimos reduzir 2.000 pessoas, portanto 11.120 pessoas passaram a estar internadas nas nossas UTIs. Portanto, um impacto muito significativo. Nós tínhamos quase 93% de taxa de ocupação em todo o estado. Já estamos hoje na Grande São Paulo com 79,2% e o próprio estado, de forma geral, 82,35%, quer dizer, muito melhor do que aquilo que nós vimos. Então, para que qualquer discussão possa acontecer, esses índices precisam e devem ser avaliados. Nós estamos ainda na quarta-feira, essa nova fase de transição, ela aconteceu e iniciou na segunda-feira, portanto, vamos aguardar esses dados para que, em conjunto, e essa construção conjunta com os setores, ela é sempre muito bem-vinda, porque é uma construção com colaboração. E isso que faz, de uma forma democrática, a progressão do Plano São Paulo, mas sempre baseado na segurança da saúde, da assistência e da garantia à vida. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, conversando conosco aqui mais uma vez no Band News São Paulo. Secretário, obrigado, viu, mais uma vez por atender aqui o ouvinte da Band News FM. Bom dia para o senhor. Sheila, e a todos, é sempre um prazer, me faz lembrar da época que eu era colunista de vocês lá, com o Eduardo Barão. Tenho saudade, daí eu mato a minha saudade nessas nossas conversas. Boa. Obrigada, doutor, obrigada. Um bom dia. Então, para nós todos, um grande abraço. Abraço. Agora são 10h09.